No capítulo de quarta-feira da novela Força de Mulher. Depois que Swati sai, Piril pede desculpas a Enver e a Atice. Algum tempo depois, ela sai também com os filhos para ir embora. Porém, no momento que ela está saindo, Atice pede para ela esperar e as duas conversam. De longe, Swati somente observa, já que devido à distância, ele não consegue escutar nada. Depois que termina a conversa, Atice volta para dentro da sua casa e Piril sai com os filhos em seus braços rumo a uma van, já que percebe que o pai dela está lá. E quando chega lá, ela pergunta por que ele está naquela van. Ele fala que é por segurança. Ela fica sem entender nada nessa hora. Ele conta que depois que ela saiu da casa do lago, durante a noite, alguns homens de Nezir foram até lá para procurá-la. E em seguida ele conta o que aconteceu com quem estava lá naquela hora. Ela fica apavorada ao saber o que aconteceu. Ele fala que ainda bem que ela não estava lá. Diz que ainda bem que estranhamente ela decidiu sair. Ele explica que ela e os netos dele vão ficar num hotel que ele reservou. Ele conta que só eles vão estar lá naquele andar e pergunta para a filha se está bom assim. Ela diz que sim e em seguida pergunta onde está o Alpe. O pai conta que ele está no hotel esperando por ela e os filhos dele. Sarp está inquieto, aguardando a esposa e os filhos, quando de repente alguém bate na porta. Ele vai abrir e se surpreende ao ver que é Leila. Ele diz que achou que era a Piril e em seguida pergunta o que ela está fazendo lá. Leila explica que Piril ligou para ela e disse para ela ir para aquele hotel. Ele acha bastante estranho, pergunta onde Piril está. Ela diz que na verdade ela não sabe, pois ela não disse a ela para onde ela iria. Explica que Piril mandou ela voltar para casa e esperar, e foi isso que ela fez. Diz que quando ela ligou para ela, só mandou ela ir para aquele hotel. Sarp diz que está bom, fala para Leila que ela pode entrar e logo depois pergunta como elas conseguiram sair da casa. Ela conta que eles se esconderam na van que usam para fazer compras. Sarp pergunta por que se esconderam lá. Ela diz que não sabe. Fala que só fez isso porque a dona Piril mandou. Sarp diz que está tudo bem e em seguida diz onde ela vai ficar e continua inquieto, já que continua aguardando a Piril e os seus filhos. Algum tempo depois batem na porta e Leila vai rapidamente abrir. Sarp diz para ela que pode deixar que ele mesmo abre. E assim que ele vê Piril, ele pergunta o que aconteceu, pergunta onde ela e os filhos dele estavam. Ela não responde a pergunta. Ela pede para Leila levar os filhos dela para o quarto. Vira as costas e vai saindo de perto de Sarp. Ele vai atrás dela e novamente pergunta onde ela estava. Pergunta para onde ela foi depois que saiu da casa. Ele fala que foi muita sorte eles terem saído de lá. Piril diz que ela sabe, conta que o pai dela contou tudo para ela e diz que aquela história já saiu do controle e mais uma vez se afasta aos poucos de Sarp. Ela vai se sentar. Ele se aproxima dela novamente e pergunta se ela realmente não vai contar para ele o que aconteceu. Pergunta se ela não vai contar para ele para onde ela foi. Nessa hora, ela se levanta, diz que está muito cansada, está muito assustada e tudo que ela precisa naquela hora é descansar.
Ele diz que está bom, fala que está certo, diz que ela realmente precisa descansar um pouco. Chega um momento tão esperado por Bahar. Chega a hora dela voltar para a casa dela. Seida diz para a amiga que ela parece até outra pessoa quando está com as roupas dela. Bahar fala para a amiga que ela concorda com ela. Diz que ela realmente se sente muito diferente. Fala que ela nunca pensou que sentiria tanta falta daquela calça velha. Nesse exato momento, a conversa é interrompida com a chegada de Arif. Seida pergunta para Arif por que ele foi para lá tão cedo. Arif fica sem saber o que responder nessa hora. Por isso, diz que na verdade ele foi para lá somente para ficar um pouco. E em seguida diz que em pouco tempo Bahar vai ter alta e ele vai estar lá para levá-las para casa. Bahar agradece a Arif. Seida continua deixando Arif sem graça. Ela pergunta se ele não vai dizer nada a Bahar. Ele pergunta: como assim? Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Fernandópolis, de Corumbá, de Itajá. Enfim, me conte ali nos comentários. Seida pergunta se ele não viu como a amiga dela está linda depois que ela a ajudou a se maquiar. Ele fala que não disse nada porque Bahar não precisa de maquiagem para ficar linda. Diz que ela é linda de qualquer jeito. Seida dá risada e pergunta se ele está falando sério. Bahar pede para Arif não dizer aquilo. Diz que ele sabe muito bem como ela é tímida. Ele fala que sabe sim e em seguida diz que ela está ainda mais bonita com a maquiagem. Novamente a conversa é interrompida, dessa vez com a chegada de Jali, que pergunta para Bahar se ela está se sentindo bem para receber alta. Bahar fala que sim, diz que ela quer ir embora e pergunta se eles vão dar alta a ela. Jali diz que sim, fala que ela já pode ir. Algum tempo depois, Elis, feliz da vida, abraça a sua amiga e diz que ela é muito bem-vinda. Fala que está muito feliz por ela estar de volta. Bahar diz que ela voltou. Nessa hora, a Tice também se aproxima e também fala para sua filha que ela é bem-vinda. E as duas se abraçam também, é claro. Nessa hora, Bahar escuta a voz de Nissan e, emocionada, ela abraça os filhos. Arif, Atice, Enver, Seida e Elis ficam emocionados também. Bahar fala para os filhos que ela estava com muita saudade e em seguida ela vai abraçar Enver também. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.